Meus irmãos, nós iremos começar uma nova série de mensagens, cujo tema será Armadura de Deus. Nós iremos falar, é óbvio, da carta dos Efésios, capítulo 6. E acredito que muito o Senhor irá falar aos nossos corações sobre os instrumentos que o apóstolo Paulo, então, ele nos mostra. Ele fala sobre o escudo, ele fala sobre o cinto, ele fala sobre os calçados, ele fala sobre a espada. E cada noite nós iremos trabalhar, então, um desses artefatos aí que o soldado da guarda pretoriana, ele usava, ok? E eu quero ler todas as noites o mesmo texto, porém, cada noite eu falarei a respeito de um versículo. E eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. E logo após que eu ler o texto, eu convido o Ministério de Louvor para cantar mais um louvor. E logo então eu estarei pregando a respeito deste texto, ok? Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Meus irmãos, eu até lembro um pouquinho do diácono Roger quando eu vejo certas coisas, né? Nós estamos numa época de modinha, né? É a modinha da igreja preta, né? É a modinha de pregar com o celular na mão, é a modinha de fechar a Bíblia e pregar. Isso para mim tudo é modinha, meus irmãos. Eu já disse para os irmãos que celular não é Bíblia, mas é melhor que você tenha aí o celular, né, lendo, do que não ter nada nas suas mãos. Então eu espero, meus irmãos, que nós não entremos nessa modinha, né, de pregar, fechar a Bíblia e começar a falar, né? Não era assim que os pastores antigos, que a igreja de antigamente fazia, né? Eu não preciso levar a Bíblia, hoje eu tenho o celular, né? Traga a sua Bíblia para a igreja, né? Quando for pregar, abra a sua Bíblia, porque quando nós estamos com a Bíblia aberta, significa que nós estamos falando algo que é inspirado, e não de nós mesmos. Nós podemos errar, mas a palavra não. Então nós temos visto aí muita modinha, né? Igrejas pretas, se lê o texto, fecha a Bíblia, deixa a Bíblia para lá. Quando lê, né? Isso não passa de modinhas, meus irmãos. Que nós não venhamos a cair nessas modinhas. Efésios capítulo 6, de 10 a 20, o texto diz assim, olha: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda e súplica. Tendo isso em mente, toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem
para permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós já vimos e ouvimos. E agora, Senhor, no transcorrer da tua palavra, fala, Senhor, no coração do teu filho e da tua filha, ó Pai. Que, ó Pai, possa nesse momento me esconder, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, possa se aparecer nessa noite, se revelar, ó Pai, através da minha boca. Todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Espero de louvor. Vamos lá mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agora, Senhor, no transcorrer da Tua palavra, Deus, o Senhor possa me usar poderosamente. Que os nossos ouvidos possam estar afinados nesta noite, para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Baseado, então, no livro Efésios, de John Stott, baseado também num teólogo chamado Charles Hyde, e na Bíblia Sagrada, nós estaremos estudando sobre Efésios. John Stott ele conta uma história sobre Efésios, Charles Hyde também conta outra história sobre Efésios, e sobre também a armadura de Deus. Qual o contexto que essa carta de Efésios foi escrita? Em primeiro lugar, meus irmãos, Efésios está no contexto também da carta da prisão. Faz parte deste contexto. A cidade de Efésios, ou melhor dizendo, a cidade de Éfeso, era uma cidade portuária. Portuária porque era uma cidade comercial. Era um porto, a cidade de Éfeso. Meus irmãos, a cidade de Éfeso, ela chamava muita atenção por uma deusa que havia lá, que chamava deusa Diana, pelos gregos era Artemis. Essa deusa era a deusa da fertilidade. Olha, muitas mulheres procuravam a cidade de Éfeso, porque aquela deusa, ela então, isso era um mito, isso era algo que eles acreditavam, que perante aquela estátua, tocando naquela estátua chamada Diana, a mulher então que era estéril poderia ter filhos. Ora, meus irmãos, arrebanhava ali muitas e muitas pessoas a cidade de Éfeso. Outra coisa, meus irmãos, é que por ser uma carta da prisão, os estudiosos dizem, John Stott diz isso, que talvez Paulo não estava na masmorra chamada Mamertina, mas ele estava preso sim na sua casa, uma prisão domiciliada. Então o apóstolo Paulo ele teve dois tipos aí de prisão, podemos dizer assim. A primeira dela foi na masmorra Mamertina, onde então os presos ali, os exilados ali, ou eles pegavam naquele lugar, ou eles pegavam lepra ou saíam dali mortos, mas vivos, raramente eles saíam dali. Mas esse contexto da igreja de Éfeso, esse contexto agora que ele diz aos Efésios, talvez Paulo estava preso de fato numa prisão domiciliar. E o que nos chama a atenção nesta prisão é que Paulo estava sendo perseguido pelo imperador. E o imperador então ele pega ali a sua guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. E ali Paulo ele fica sobre a custódia desses guardas pretorianos, a guarda do imperador. E ele, meus irmãos, acaba tirando ali daqueles guardas algo de bom. Ele consegue dali tirar daqueles guardas, daquela hidromedária daqueles guardas. Então ele escreve Efésios capítulo 6. E nós vemos, meus irmãos, que ali, naquele lugar ali, na cidade de Éfeso, chamava muita atenção de todas as cidades circunvizinhas.
Pastor, essa carta aos Efésios, para quem que era essa carta? Primeiro, para as igrejas da Ásia. Era uma carta circular. A vontade do apóstolo Paulo é que todas as igrejas da Ásia, a Ásia ali, soubesse daquilo que ele estava escrevendo de fato. Meus irmãos, era muita audácia da parte do apóstolo Paulo trazer o evangelho até a cidade de Éfeso. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade ímpia, incrédula. Há quem diga que eram as meninas dos olhos do imperador, a cidade de Éfeso. E Paulo então, ele chega ali como um forasteiro para pregar o evangelho. Certamente ele não sairia vivo daquela cidade. E a primeira coisa que nós lemos então, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos algo interessante no capítulo 6, no versículo 11, que ele diz assim: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. E eu quero parar um pouquinho nessa palavra firme, que essa palavra firme no grego, ela chama-se stenai, ou estenai, stenai ou estenai. Mas essa palavra, ela tem uma raiz etimológica grandiosa. Por quê? Porque essa palavra, ela significa o seguinte: ficar de pé, cair de pé, estar de pé. E a primeira pergunta que eu faço para você nesta noite: você está de pé? É a primeira pergunta que eu faço para você nesta noite: você está de pé? A raiz etimológica dessa palavra, ela nos lembra alguém que está caindo ou pulando de um paraquedas. E alguém que pula de um paraquedas, quando ele tem contato com o solo, ele tem um contato do solo em pé, de pé. E é isso justamente a ideia que o apóstolo Paulo tem para nossas vidas. Você tem caído, e se tem caído, você está de pé. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina esta noite. Se você tem se revestido da armadura, primeiro, para você se revestir da armadura de Deus, é preciso que você fique firme, ou esteira no grego. É preciso que você esteja de pé. É preciso que você esteja pronto para receber pedradas, esteja pronto para receber críticas, esteja pronto para receber tantas coisas. E é justamente nesse de pé que o apóstolo Paulo nos ensina: estai, pois, firmes, ou seja, estais, pois, de pé. Você está de pé, estais, pois, de pé. Então essa é a ideia que o apóstolo Paulo nos passa nessa noite sobre a armadura de Deus. Para vestir essa armadura de Deus, primeiro precisa estar de pé. Qual o momento que nós recebemos essa armadura de Deus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós nos revestimos, nós vestimos essa armadura. E para vestir essa armadura você precisa estar de pé. Ninguém veste uma armadura sentado. Ninguém veste uma armadura deitado. Mas para vestir uma armadura, há necessidade que você esteja de pé. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesta noite. Para que nós nos revistamos dessa armadura, precisamos estar de pé. A minha oração é que essa igreja, que os nossos irmãos estejam de pé. Meus irmãos, nós nunca vivemos tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. E há necessidade que nós estejamos de pé, esterai. Há necessidade que nós estejamos a cada dia firmes, esterai. Há essa necessidade, meus irmãos, para nos mantermos de pé. Para que nós possamos nos revestir desta armadura de Deus. Aqui nesse desenho ao fundo está aí uma réplica da guarda pretoriana. Obrigado. Está aí uma réplica, meus irmãos, de uma armadura. Aqui está a armadura. E nós vamos, todos nesses dias que eu irei pregar, nós vamos ver o simbolismo de cada artefato aqui desse soldado. A guarda pretoriana, ela tinha a responsabilidade de guardar o imperador. Era a FBI, era a polícia inteligente dos nossos dias.
Não era qualquer soldado que fazia parte da guarda pretoriana. Precisava ser um bom soldado. Precisava ter um faro muito grande. Precisava ver as coisas longe. Para ser um guarda, para ser um soldado pretoriano, precisava ter um estilo de vida. Precisava ter uma regra para comer. Precisava ter um bom treinamento para ser um guarda pretoriano, um soldado pretoriano. E Paulo agora, ele nos compara ao soldado da guarda pretoriana. Ele olha para o soldado, ele olha para aquela hidromedália, e ele começa a descrever aqui como que nós cristãos devemos nos manter, como nós cristãos devemos nos posicionar. Deus não chamou covardes, Deus chamou homens e mulheres de Deus. Amém. Eu sempre ouço esse termo, e esse termo me preocupa muito quando alguém diz assim: olha, é o jeito dele, é o jeito dela. Que jeito que? A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o nosso jeito ficou lá na cruz. E a partir desse momento nós iremos um soldado. Não tem soldado melindroso, não. Não tem soldado chorão, não. Eu vou ter que ir na guerra mesmo. Você acha que alguém que é convidado a ir à guerra, ir à luta, ele vai perguntar se ele deve ir ou não? Uma vez soldado, ele tem que ir. Uma vez soldado, ele tem que participar. Uma vez soldado do nosso Senhor e Salvador, nós temos que ir, pois nós aceitamos ser o soldado dele. E não existe soldado de meio termo, de meia pataca. Ou você é um soldado, servo do Senhor, ou você não é. Vivemos uns dias, meus irmãos, onde muitos crentes têm deixado de ser soldados, crentes melindrosos, não se pode falar nada, não pode dizer nada, absolutamente nada. Um soldado tem postura. Um soldado, antes de mais nada, ele precisa ter compostura. Um soldado, ele foi chamado para servir. E quem não serve para servir, não serve para ser servo. John Stott também diz isso. Então a necessidade de nós sermos verdadeiros soldados do Senhor. Estai, pois, firmes. Se você não estiver firme, você não serve para ser um soldado. E não chega nem a usar a armadura de Deus. Para que servia essa armadura? Essa armadura, ela tinha algo todo especial. Mas não adianta ter essa armadura, não adiantava o soldado ter essa armadura, se ele não conseguia, de fato, manusear a espada, o escudo, o cinto. O que adianta ter uma armadura se você não sabe manuseá-la? O que adianta você ter esses artefatos se você não sabe mexer? O que adianta ter a espada se você não usa a espada? O que adianta ter o cinto se ele não está segurando, de fato, a sua hidromedalha? O que adianta o escudo se você não se protege? Antes de você ser um soldado, havia necessidade de você conhecer todas estas armas. Você conhece as armas que o Espírito Santo te deu? Você tem usado no momento certo as armas que o Senhor te deu? O Senhor nos compara como soldados. E o bom soldado, ele não pode dormir. O bom soldado, ele não pode cochilar. O apóstolo Paulo, mesmo sendo ali prisioneiro, ele olhava afinco a maneira que aqueles soldados se prostravam, a maneira que eles andavam, a maneira que eles se encontravam. E ele olha para aqueles soldados da guarda pretoriana, e ali ele tomava aquilo como exemplo. Eu também sou um soldado do Deus Altíssimo. Ele olhava para esse soldado, olhava a hidromedalha daquele soldado,
ele dizia assim, olha, esse soldado tem a espada, ele tem o escudo, ele tem o cinto, ele tem o capacete. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu também tenho o capacete, eu também tenho a espada, eu também tenho o cinto, eu também tenho as sandálias, porque eu sou um soldado. E muito mais do que isso, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Precisamos, como servos do Senhor, termos em mente que nós somos soldados. E por sermos soldados do Senhor, diante das situações, nós não podemos nos envergar, não podemos nos enfraquecer. Muito pelo contrário, diante das situações, meus irmãos, nós devemos nos manter de uma forma firme, forte, híbrida, como você queira imaginar. Como soldados do Senhor, nós devemos estar sempre vigilantes. Como soldados do Senhor, nós não podemos dar aí ao luxo de cairmos, de nos entregarmos, desanimarmos. Como homens do Senhor, soldados do Senhor, devemos nos manter firmes, corajosos, em todos os momentos das nossas vidas. Paulo, então, ele, no preâmbulo desse texto, no versículo 10, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Então nós vemos que ele apresenta aqui as armaduras, né? Antes mesmo de vestir então ali a armadura, ele diz que nós devemos nos revestir. Então antes mesmo de vestir a armadura, nós devemos então, ele está dizendo que nós devemos nos revestir. Ou seja, nenhum soldado vai à guerra dizendo eu vou perder a guerra. Nenhum soldado vai à luta dizendo eu vou perder essa luta. O apóstolo Paulo diz que quando nós nos revestimos desse poder, quando nós nos fortalecemos desse poder, a vitória é ganha em nome de Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Não adianta você vestir a armadura se no seu inconsciente você está já predestinando a derrota. Mas ele está nos dizendo que antes de nós vestirmos a armadura, nós devemos nos fortalecer no poder do nosso Deus. Amém. Essa palavra não é uma palavra que tem o intuito de estar mostrando para os irmãos, né? Olha, seja positivo, tenha esse intuito, né? Olha, o intuito de fazer com que você, né, se encha. Não é nada disso. A intenção dessa palavra é de fato mostrar para nós o que nós somos. A intenção dessa palavra é avivar nossas vidas de fato do que nós somos. Somos soldados do Senhor. E o Senhor nos convida nesta noite, antes de vestir a armadura, que nós possamos nos revestir da tua graça e do teu poder. Em segundo lugar, meus irmãos, para vestir essa armadura, há necessidade de nós resistirmos o mal. E Paulo, aqui ele está revestido do poder de Deus, e como soldado do Senhor, ele está pronto para resistir o mal, os dados inflamados do inimigo e tantas outras coisas mais. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos enganamos. E aquilo que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. E há um mal muito grande em nosso meio, que nós estamos convivendo com o pecado, comungando com o pecado, como se o pecado de ontem
ele não é mais pecado hoje. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está dizendo que a armadura é justamente para resistir o dia mal, para resistir às coisas más. Mas, no entanto, como soldados do Senhor, ele pede que nós tenhamos um espírito inabalável. Inabalável. Então, a pergunta que eu te faço nesta noite: você tem sido um soldado de Deus? E quando eu digo soldado, né, aí, tanto para o homem como a mulher, você tem sido um soldado do Deus Altíssimo? Você tem se fortalecido no Senhor? Você tem se revestido do poder do nosso Deus? Você tem vestido a armadura? Você tem usado esses artefatos que o soldado deve usar? Oh, meus irmãos, tem crente que passa a semana toda sem pegar na Bíblia. Tem crente que faz tempo que não sabe o que é falar com Deus. Tem crente que não tem mais a intimidade com Deus. O pastor falava da sua Bíblia em Abacuque. Ele vai para cá, vai para lá, volta novamente, vai para o celular, porque na Bíblia ele não acha. Como nós precisamos nos nossos dias de hoje conhecer a palavra de Deus, muito mais do que conhecer, viver a palavra do Senhor. Como é importante nós nos revestirmos dessa espada que é a palavra do Senhor. Como é importante, meus irmãos, nós estarmos dentro dos desígnios de Deus. Quando nós conhecemos essa palavra, não há problema, não há dificuldade, não há nada nas nossas vidas que nós não venhamos a vencer em nome de Jesus. Quando nós conhecemos essa palavra verdadeiramente, os seus pedidos de oração vão ser ouvidos. Você vai ser algo próspero quando você conhece a palavra do Senhor. Eu estou estudando pela terceira ou quarta vez Provérbios novamente. E eu gosto muito já do começo, ali no preâmbulo, ali dos versículos de Salomão, o que ele diz: que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a esse Deus, aí vem a sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, vem as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Quando nós tememos ao Senhor, nós somos próximos. Quando nós tememos ao Senhor, a gente está conversando com o ímpio, de repente a gente pega, né, e cita um versículo, fala algo, porque nós estamos cheios da palavra. E como é importante quando nós estamos cheios da palavra. Há crentes, meus irmãos, que a vida dele é uma luta, é uma guerra constante. Por que é uma luta, é uma guerra constante? É uma luta com um, é uma luta com outra, é uma briga, é uma fofoquinha, é uma conversa. A vida dele é uma luta constante. Mas não é uma luta, né, saudável, como o cristão deve ter. Mas é uma luta que se perde muito, mas muito. Eu estava me lembrando nessa noite, quando eu estava estudando para esta mensagem, eu estudei nas minhas férias Efésios e também Salomão. A Bíblia diz que Davi já estava no leito da morte, estava prestes a fechar os seus olhos. Davi estava quase já para partir ali, quase para morrer. E ali ele manda chamar o seu filho, Gedidias, Salomão. E Salomão chega até a presença ali de Davi. E Davi pede para que ele se incline então até Davi ali. Davi já cansado, farto de dias. Davi diz assim para Salomão: Salomão, se você quer ser abençoado, se você quer reinar aqui em Israel, se você de fato quer a sua vida marcada para esse povo, obedeça ao Senhor.
Talvez aí no seu lugar você pode até afirmar, perguntar, indagar, dizer, mas quem é Davi para falar isso? Mas Davi descobriu no final dos seus dias que obedecer era melhor do que sacrificar. Que obedecer era a melhor coisa. E ele pagou muito caro por não obedecer ao Senhor. Que nós, como servos de Deus, o qual esse mundo não tem mais nada para oferecer para nós, que nós possamos obedecer ao Senhor. Que haja obediência nos nossos corações. Se você quer ser revestido, se você quer vestir de fato essa armadura, se você quer ficar firme contra as ciladas do diabo, primeiro, você possa se revestir do Espírito Santo de Deus, que você possa se fortalecer no Senhor. Não adianta você ter a armadura se você não sabe manusear esses instrumentos. O soldado da guarda pretoriana, ele tinha todo um exercício aí. Ele passava por toda aí um colegiado, um estudo, um treinamento para fazer parte dessa guarda pretoriana. Era o sonho de todo jovem romano fazer parte da guarda pretoriana. Olha que interessante, nós iremos falar isso mais tarde. O soldado, o guarda pretoriano, era proibido. Ele era expulso da corporação se ele por acaso matasse o seu inimigo pelas costas. Sabia disso? Ele não podia atingir o braço, ele não podia atingir a perna do seu oponente. Era o coração. Ele tinha que colocar ali a espada no coração. E Paulo nos ensina que o coração é o centro, é o cerne. E a Bíblia é a espada. E que essa espada possa de fato atacar os nossos corações, atacar os corações daqueles que vão ouvir da palavra do Senhor. E se em algum momento nós estivermos tristes, e se em algum momento, meus irmãos, nós estivermos desesperados, e se em algum momento nós cairmos, que seja de pé, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós estamos chateados, mas que você possa falar para o Senhor, Estenai ou Estene, eu estou de pé, Senhor. Não importa o momento que eu estou passando, não importa a dificuldade que eu estou passando, Senhor, eu estou de pé. Isso é importante para nós. Não importa se você tem vindo na igreja só no domingo à noite, não importa se só na quarta-feira, não importa se você tem só na escola bíblica dominical, que você esteja de pé. Isso é importante. Eu estou de pé. Meus irmãos, fica aqui a dica do pastor, né? Às vezes o pastor lá na porta, todo contente, todo alegre, acaba de pregar. E aí, tudo bem? Oh, meus irmãos, quando eu vejo aquela mãozinha balançando assim, sabe? Quando eu vejo aquela cabecinha, meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 8, de 26 em diante, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Não tem como, meus irmãos, nós como salvos no Senhor Jesus, como crentes no Senhor Jesus, viver numa vida cambaleando. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, a semana que vem estou bem, essa semana não foi tão legal, o mês que vem, tal, o ano que vem, esse ano não foi muito bom. Meus irmãos, uma coisa que tem me enojado, uma coisa que tem me deixado muito triste, é eu ver certos cristãos aí entrando em debate sobre política. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou disso, eu sou daquilo. Meus irmãos, o nosso reino não é deste mundo. O nosso governo não é daqui. O nosso governo é incorruptível. O nosso Deus jamais pecou. E nós não devemos nos corromper com esses homens. Quanto mais esses homens se tornam corruptos, mais eu anseio a volta do Senhor. Amém.
Um dia eles irão dar conta de tudo que eles têm feito para com os povos. Pode ter certeza disso. Que nós não venhamos pôr as mãos nesses homens, porque o Senhor, Ele de fato, Ele irá cobrar. Mas que nós, como servos do Senhor, possamos estar firmes. E como servos do Senhor, possamos cada dia estar de pé. Ainda que muitas vezes algo não nos agrada, ainda que muitas coisas nos entristecem os nossos corações, que nós venhamos a nos manter de pé. Como alguém que pula de um paraquedas, tendo a certeza que vai ter contato com o solo, ele ficará de pé. Que nós, como servos do Senhor, possamos a cada dia nos mantermos de pé. Estai com isso, que você possa estar firme no Senhor. Amanhã, segunda-feira, começa um novo dia. E muitos aí, como eu, um dia, amanhã é segunda-feira. Começa tudo de novo. Que a tua esperança, que o teu anseio, que o teu desejo possa se cumprir em Cristo Jesus. Que você, como servo do Senhor, se em algum momento você perdeu o seu emprego, se em algum momento alguém foi desleal com você, se em algum momento se levantaram contra você, que você possa dizer para o Senhor nesta noite: eu continuo de pé. Não pelas minhas forças, mas pelo teu Espírito. Então, se for para cair, se for para chorar, se for para reclamar, seja de pé. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Assim como eu, ou assim como você, eu também necessito me revestir a cada dia da armadura do Senhor. Alguém nesta noite que traz no seu coração um desejo e gostaria que o pastor estivesse orando por você, fique de pé onde você está. Eu quero orar por você nesta noite. Alguém que se sente caído, a palavra do Senhor diz: estai, pois, firmes. O Senhor está dizendo isso. Mesmo que você se sinta caído, que você possa, por dentro, de dentro, você possa estar de pé. Ô Senhor, eu estou de pé. Ah, mas alguém? Eu quero orar com você nesta noite, tendo a certeza que o Senhor há de ouvir a sua oração. Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso despertar, Pai querido. Não é o pastor, mas é minha oração em nome do Pai. É Ele que faz as obras das nossas vidas. Eu quero orar com você nesta noite. Há mais alguém, por favor, fique de pé, eu quero orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta palavra. Palavra essa que nos ensina, Pai querido. Palavra essa que nos encoraja a ficarmos de pé. Muitas vezes, ó Pai, dentro dos nossos corações estamos caídos, estamos tristes. Às vezes, ó Pai, estamos na calçada. Mas o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Deus, o Teu Espírito nos levanta. E se estamos de pé, é pela Tua vontade, é pela Tua graça e misericórdia, Pai querido. Senhor, cada irmão, Pai, que está de pé, o Senhor conhece a sua necessidade. Eu te clamo, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa responder à oração do Teu servo, que vai no fundo do seu coração. O Senhor, Pai, possa, nesse momento, já estar trabalhando na vida do Teu servo e da Tua serva. Eles não vieram nessa noite em vão, eles trazem nos seus corações nesta noite um desejo especial. E o conselho do Senhor para essas vidas é que eles continuem de pé, que eles continuem firmes, porque a resposta do Senhor sobre as vossas vidas
virá em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que você possa sentir a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aceitar, irmão.